Quintou! E o Dr. Mauro Mirapalete chega ao Fala Dentista de hoje para continuar o assunto dos aparelhos ortodônticos. Desta vez, ele vai explicar a diferença entre o aparelho fixo e o móvel. E, claro, detalhar os cuidados que o paciente precisa ter durante o tratamento. Doutor Mauro, fiquei em dúvida entre colocar o aparelho fixo e o móvel. Qual é a diferença entre os dois? Existem indicações, né, existem cenários mais favoráveis para um tipo de aparelho e cenários mais favoráveis para outro. Basicamente, a gente tem esses dois tipos que eu comentei com você anteriormente, o aparelho fixo e o aparelho removível. Tá? A gente tem a linha dos alinhadores ortodônticos, tá? Que teoricamente eles entram numa linha de aparelhos removíveis, tá? Porque o paciente tem a capacidade de removê-lo em casa para fazer a sua higienização. Tá? Então, quando eu falo de linhas fixas, falo de aparelhos tradicionais, aquele aparelho metálico, né, que vai fazer a adesão através dos brackets com o fio ortodôntico que vai fazer esse tracionamento. Nós trabalhamos com um sistema autoligado, tá? É diferente do sistema convencional, aquele de borrachinhas que se usava, que seria um sistema um pouco mais comum. O nosso é um sistema um pouco mais ágil na evolução do tratamento, ou seja, a sua resolução fica mais fácil. Tá? Do ponto de vista de alinhadores ortodônticos, nós trabalhamos aqui na Oral-Unique com o alinhador invisível da Oral-Unique. Tá? Então, esse alinhador invisível, ele traz um favorecimento para o meu paciente do ponto de vista estético e de conforto. Tá? Por quê? O bracket, a gente sabe que machuca um pouco a bochecha. Quem já usou, ele sabe. Assim, corta um pouquinho a bochecha, incomoda, é um pouquinho desconfortável, porém, quando bem indicado, necessário. Já o alinhador invisível, ele não vai ter isso, né? Não tem aqueles brackets que incomodam tanto, que dificultam tanta higienização. Ele é só essa plaquinha similar àquele paciente que já realizou. Ela é muito similar a uma plaquinha de clareamento, né? Então, é adicionado resina em alguns pontos específicos na frente do dente aqui, onde essa plaquinha vai encaixar e travar. O paciente deve utilizar essa plaquinha pelo período recomendado pelo dentista, fazendo a progressão das placas. Previamente a isso, a gente faz um escaneamento 3D desse paciente, tá? E aí a gente manda confeccionar essas placas. E aí depois iremos evoluindo gradualmente nesse tratamento, mas cada um com a sua indicação clara. Dr. Mauro, é comum as pessoas reclamarem da mastigação enquanto usam o aparelho? Tem alguma restrição de comida ou bebida? Bebidas não temos restrições, né? A gente sabe que assim, alimentação requer um cuidado, né? requer um cuidado, porque alimentos muito duros, eles vão causar uma maior propensão à soltura de peças do aparelho, tá? Por quê? Como esse aparelho ele está adesivado à estrutura dentária, ou seja, tem um processo químico de adesão naquela região, ele tem uma capacidade de tração, ou seja, uma capacidade física de aguentar forças. Se pegarmos alimentos muito duros, por exemplo, a criança foi lá e quis comer um pirulito, ela mordeu o pirulito, bateu ali, a pecinha vai soltar. Né? E no momento que isso acontece com muita recorrência, o tratamento não progride, ele não evolui. Né? A gente vai ter um tratamento eternamente interrompido sem uma evolução adequada. Então, sim, a gente tem que ter cuidado com alimentos muito duros. Pé de moleque, balas, pirulitos, às vezes pipoca, né? Dependendo da pele, também tem esse risco de soltura de peças. Mauro, gostaria de saber se o aparelho me impede de fazer alguma coisa. Quais são os principais cuidados que preciso ter? É uma dúvida interessante. Quando a gente põe assim, lógico, o paciente vai nos questionar, o aparelho dentário causa cárie, né? Não, ele não vai causar cárie, mas que fique muito claro, né? E essa conversa a gente tem sempre no momento da instalação com o paciente, uma conversa muito firme, né? Muito incisiva. Por quê? Ao instalar um aparelho ortodôntico, ao instalar um aparelho dentário, a gente está aumentando a capacidade de retenção de alimentos daquele paciente. Ou seja, agora ele tem um objeto estranho aderido ao seu dente que vai ter mais chance de juntar alimento. Então, se a sua higiene bucal não for a adequada, ele não tiver um cuidado extra, ele vai ter maior propensão a formar lesões de cárie. E isso é avaliado durante todo o tratamento, né? Principalmente em pacientes que não respondem por si, digamos assim, os pacientes de menor idade, ou seja, que ele tem um supervisor, que ele tem o pai ou a mãe supervisionando. Nós sempre conversamos muito com esse guardião legal, né, com o pai, mãe ou guardião legal, conversamos muito a respeito de se a criança não for colaborativa, ou seja, se ela não cuidar, a gente tem que interromper o tratamento, removendo esse aparelho dentário. Tá?
deixando o paciente livre para uma higienização adequada e, num segundo momento onde ele está mais colaborativo, continuaremos esse tratamento. Mas sim, aumenta o risco de cárie dentária por retenção de alimentos. Então, a higienização deve ser redobrada. O Fala Dentista é o quadro semanal da Rede Maré Azul e da Hora Unique. Toda quinta-feira, o Dr. Mauro Mirapalhetti chega para esclarecer dúvidas sobre saúde bucal. Ficou interessado? Agende a sua avaliação gratuita na Hora Unique de Balneário Pissarras, no 991710051. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.